Medida provisória que combate fraudes pode antecipar debate sobre pontos da reforma da Previdência. Mais de 500 emendas foram apresentadas. O futuro de partidos que não atingiram o mínimo de votos exigido pela legislação eleitoral. Vem aí uma temporada de fusões partidárias. E o Jornal da Câmara mostra para você o acervo que faz do Palácio do Congresso Nacional um verdadeiro museu de arte. Em meio à expectativa pela chegada da reforma da Previdência ao Congresso, uma medida provisória antecipa o debate. 871. Esse é o número da proposta que já está em debate no Congresso. A medida provisória 871. Ela propõe a revisão de diversos benefícios do INSS. A ideia é fazer um pente fino naquilo que o governo paga. Além disso, o texto cria novas regras para quem quiser ter acesso aos benefícios. Existe um índice de fraudes muito grandes, principalmente na aposentadoria rural, já que são sindicatos que atestam se o trabalhador trabalhou ou não no campo durante aquele período e, portanto, você tem muitos acordos escusos do tipo o sindicato fornecer aquele atestado como se o trabalhador tivesse trabalhado, ele não trabalhou e ele passa, em contrapartida, parte da aposentadoria que ele recebe para o sindicato que atestou falsamente seu trabalho. Então, eu acho que é um início muito importante para a gente começar a sanear as contas públicas e também para demonstrar para a população que a gente está começando a dar o exemplo da melhor maneira possível. A proposta recebeu 578 emendas. Essas são apenas sugestões de mudanças no texto. 44% delas vieram do PT, o Partido dos Trabalhadores. No ranking dos que mais apresentaram emendas está o deputado Paulo Pereira da Silva. Para ele, a reforma da Previdência já começou com a MP 871. Ela mexe com muitos benefícios, dificulta acesso, atrapalha a vida das pessoas que precisam da Previdência. Então, essa reforma, talvez a parte mais cruel já chegou, porque essa parte cruel ela não fica pública. A reforma da Previdência vai ficar pública, todos nós vamos debater, a sociedade vai debater. Essa medida provisória está aqui oculta. Quem estava atento, que é o meu caso, fez emendas. Eu fiz 17 emendas na medida provisória para que a gente possa modificar essa medida provisória para fazer com que ela não mexa e não tire direito dos trabalhadores e especialmente dos aposentados. Nove partidos não atingiram a cláusula de desempenho nas eleições e perderam fundo partidário e propaganda eleitoral. Agora, parte das legendas buscam a fusão com outros partidos. 31 deputados que tomaram posse no dia 1º de fevereiro integram partidos que não cumpriram a cláusula de desempenho. A regra exige que o partido eleja pelo menos 9 deputados em 9 estados, ou que obtenha pelo menos 1,5% dos votos válidos para deputado federal em pelo menos 9 estados, tendo no mínimo 1% de votos em cada um deles. 9 partidos elegeram deputados, mas não atingiram a cláusula de desempenho. Democracia Cristã, Patriota, PCdoB, PHS, PMN, PPL, PRP, PTC e Rede. Sem atingir a cláusula de desempenho, o partido perde os recursos do fundo partidário e o tempo da propaganda gratuita no rádio e na televisão. E tem implicações também na atuação do partido aqui na Câmara. Para evitar prejuízo na atuação parlamentar, deputados que integram os partidos atingidos pela nova regra avaliam a possibilidade de mudar de legenda. É o caso do deputado Zé Vitor, eleito pelo PMN de Minas Gerais. Isso me obriga também a me reposicionar aqui na casa para buscar mais espaço, buscar participar de comissões que tem mais a ver com o meu perfil. E isso não seria possível no PMN e também até mesmo a questão de representatividade, porque o fato de não ter atingido a cláusula de desempenho, ela não nos permite ter uma liderança. O PTC, o presidente já nos liberou, no caso fomos eleitos eu, Marina do Piauí e o Benes do Rio Grande do Norte.
O presidente nos liberou, disse que não ia fazer nenhuma fusão, que a gente ficasse à vontade para procurar outro partido. A gente está estudando, a gente recebeu vários convites e a gente está estudando os partidos que trazem propostas parecidas com a gente. Alguns partidos já anunciaram a fusão. O Patriota incorporou o PRP e vão ter juntos 9 deputados. O PCdoB incorporou o PPL, totalizando 10 deputados, e o Podemos incorporou o PHS e vão ter juntos 17 deputados. Outro deputado do PTC, que também foi atingido pela cláusula de desempenho, acredita que a nova regra que passou a valer nas últimas eleições é positiva. Nós precisamos realmente de diminuir esse número de partidos e até porque, após essa primeira experiência do desempenho, da cláusula de desempenho, a gente está vendo incorporações. Então, se é possível incorporações, é porque há possibilidades de entendimento, de compreensão entre os seus membros, sejam de partido A, B ou C, para que a gente tenha realmente uma agremiação com uma boa representatividade e desempenhando seu papel aqui no Parlamento brasileiro. Outros parlamentares aguardam a definição da Justiça Eleitoral. A Rede, partido da deputada Joênia Wapichana, que também não atingiu o número de votos da cláusula de desempenho, questiona se poderá se juntar a outra legenda, porque a Rede tem 3 anos de criação e a lei exige 5 anos para a fusão partidária. Nós vamos estar fazendo um congresso agora em março, né? E colocar a situação, como é que o partido vai se manter, né? Então, para mim, que vem do movimento social, do movimento indígena, isso não é problema. Então, uma vez que eu justamente ingressei no partido pelos seus princípios, eu espero que levar esses princípios em um outro olhar também. Mas vou considerar todas as possibilidades, né? Mas ainda não pensei nessa questão de mudar de partido. Mantenho firme na rede de sustentabilidade. A primeira proposição votada em 2019 no plenário Ulisses Guimarães tratou de acordo internacional que bloqueia automaticamente bens e valores de pessoas ligadas a organizações terroristas. O projeto determina o cumprimento pelo Brasil de sanções do Conselho de Segurança da ONU no combate ao terrorismo. O objetivo também é identificar empresas e pessoas associadas a este tipo de crime, mas houve resistência por parte de partidos que temem o uso do acordo para ações contra organizações sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O projeto foi aprovado. O que o governo quer com este projeto é dar uma carta em branco, um cheque em branco para os ministérios da Justiça e das Relações Exteriores decidirem o que é e o que não é atividade terrorista para indisponibilizar os bens e só depois é que o Poder Judiciário vai se manifestar. Por trás disso tem, sim, o interesse de muitos de criminalizarem os movimentos sociais. Este projeto estabelece procedimento, ritos de procedimento, não tem a ver com figura típica. A figura típica está lá na Lei 13.260 e é clara ao excluir movimentos sociais como ato terrorista. Portanto, senhor presidente, é importante votarmos esse projeto hoje para guarnecer no plano do direito internacional a punição imediata com bloqueio de bem aos crimes de terrorismo e afins. É hora de saber o que os líderes partidários consideram prioridade no ano legislativo de 2019. Nós, do Patriota, queremos colaborar e também trabalhar com muita galhardia pelo fim do foro privilegiado, pela prisão em segunda instância, por incluir outros instrumentos de transparência e de prestação de contas do uso do dinheiro público para que a sociedade possa cada vez mais acompanhar a reforma da Previdência. Acho primeiro necessário que se identifique tudo aquilo que ocorre de fraude na Previdência. Além disso, um diagnóstico muito claro
para nós parlamentares, para a sociedade, da realidade da Previdência. E aí sim, uma reforma com racionalidade e que garanta a ampla discussão de setores da sociedade e também o envolvimento de nós parlamentares na Câmara dos Deputados e no Senado. O eleitor nos colocou na oposição e vamos estar nessa posição de oposição com muita tranquilidade, com altivez, com coragem, na defesa da democracia, dos valores do nosso partido, mas também não recusaremos a apoiar aquilo que for de interesse do Brasil. Tem um conjunto de reformas, a reforma do Estado, a reforma tributária, que certamente é uma reforma importante que o PSB quer dar uma contribuição para que a gente possa melhorar o nosso sistema tributário em nosso país. Nós não precisamos nem do Estado máximo nem do Estado mínimo, nós precisamos do Estado necessário. Nós sabemos que o mercado não vai resolver o problema da desigualdade. É preciso, portanto, a presença do Estado na formulação e na execução de políticas públicas naquilo que são as necessidades maiores da população brasileira. Na saúde, na educação, na segurança, no transporte público, nas condições de vida do povo brasileiro. Arte, design, obras-primas. Na visita guiada pelos salões e corredores do poder político, quem vem a Brasília descobre que o Palácio do Congresso Nacional é também um museu de preciosidades. Basta dar uma voltinha para ter certeza. A Câmara dos Deputados guarda em seus salões e corredores um acervo importante de obras de arte. Os móveis foram projetados por grandes arquitetos brasileiros e internacionais. Eu estou aqui com o Marcelo Sá, que é o diretor do Museu da Câmara, e ele vai dar detalhes sobre algumas das obras de arte mais importantes daqui do espaço, que é o Salão Verde, que é por onde os deputados entram no plenário, é onde ficam os jornalistas, então é um espaço nobre da casa. Marcelo, vamos começar aqui por esse painel do Atos Bulcão, que é uma coisa linda. Ele não é original daqui do projeto do Palácio. E nos primeiros anos de ocupação aqui da casa, houve muita utilização desse espaço. Então essa área foi utilizada para fins administrativos, com a construção de gabinetes e outros usos. Então o Oscar Niemeyer foi chamado para propor uma solução aqui para esse espaço. E a solução que ele encontrou foi de estender a área útil do Palácio. O Oscar Niemeyer ele convidou o Atos Bulcão, que era um grande artista e também amigo dele, para que fizesse uma obra, uma intervenção aqui nesse espaço. E o Atos Bulcão chegou a essa proposta, que é uma obra em azulejaria, que na verdade ela tem apenas 4 padrões que se repetem, e durante a colocação desses azulejos ele permitiu que os operários dispusessem esses padrões como bem entendesse. É como se um vendaval estivesse passando e a gente pode imaginar papéis voando nesses padrões que se criaram. Vamos ali então agora para uma outra obra aqui desse Salão Verde, que é de ninguém menos do que de Cavalcante, um dos grandes pintores brasileiros, um dos grandes pintores do modernismo. De Cavalcante é um dos maiores pintores brasileiros, é um grande poeta do modernismo, participou da Semana de Arte Moderna de 22. Agora a gente está aqui no Salão Nobre, que é também uma das entradas do Congresso Nacional e onde o presidente da Câmara costuma receber autoridades estrangeiras. E aqui também, né, Marcelo, tem algumas das obras muito importantes. Por exemplo, esse vitral é da Mariane Peretti. Essa obra ela foi feita, também não faz parte da ambientação original do Palácio, ela é dos anos 70, mais precisamente de 1977. E ela cumpre uma importante função aqui de enriquecer e ambientar esse espaço, como você falou, que é o salão literalmente nobre aqui da casa. Essa obra, esse vitral específico, que se chama Pasífae, ele faz referência a uma personagem da mitologia grega, que é a mãe do Minotauro. Ela tem uma circunstância interessante, que ela é um vitral interno. Em geral, a gente está acostumado a falar de vitrais e ver vitrais que fazem essa intermediação entre o espaço externo e o espaço interno, de deixar a luz entrar. Ele tem um jogo de cores e de luz e ele não é inteiriço, ele tem áreas que são abertas, que permite a visão para o outro lado do painel
E ele permite também que você contorne a obra. Vamos aqui para esse cantinho que eu estou vendo que temos uma obra de ninguém menos que Brecheret, não é isso, Marcelo? Exatamente. Essa escultura ela é de autoria do Vitor Brecheret, que é um grande escultor ítalo-brasileiro. É uma bailarina dele. Foi uma grande preocupação do Niemeyer de também pensar os ambientes internos do palácio. Então, para um palácio moderno, também tinha que ter um mobiliário à altura e um mobiliário moderno. Então, aqui ele escolheu, porque a gente tem nos desenhos dele as orientações do que ficaria em cada lugar, ele escolheu um mobiliário de grandes expoentes desse momento da arte internacional. Então, aqui a gente tem um conjunto, que é o conjunto LC, que tem esse nome por causa do principal autor, que é o Le Corbusier, influenciou todo o movimento modernista globalmente. E, sobretudo, o Niemeyer teve uma parceria muito conjunta, muito próxima a ele. Aqui a gente está num ponto do Salão Verde que eu acho muito interessante, porque a gente chega perto dessa mesa aqui e a gente vê o reflexo simplesmente do painel do Atos Bulcão aqui na mesa. E não é uma mesa qualquer, né, Marcelo? Não, de maneira nenhuma. É uma mesa de pedigree. Essa mesa foi criada pelo Oscar Niemeyer nos anos 70. E essas banquetas que nós estamos vendo, elas fazem parte de um conjunto e elas são fruto de uma parceria do Oscar Niemeyer com a filha dele, Ana Maria Niemeyer. Agora a gente vai aqui para uma outra sala, digamos assim, mas que continua no Salão Verde, né? E onde tem um outro mobiliário que também é de um arquiteto famoso. Sim, aqui a gente tem um conjunto muito icônico do século XX, que é o conjunto da poltrona e da banqueta Barcelona. Elas foram pensadas pelo Mies van der Rohe, que é um arquiteto alemão, que é uma grande referência tanto para a arquitetura quanto para o design no século XX. Elas foram criadas em 1929 e elas têm uma história curiosa. Assim, elas foram pensadas para o pavilhão alemão na Exposição Mundial de Barcelona, por isso esse nome. Escolhemos outro dia para fazer uma visita ao 10º andar do anexo 4 da Câmara. Ele é aberto ao público e daqui você pode ter uma visão panorâmica do Congresso Nacional lá embaixo. Neste cantinho está uma capela que nos remete àquelas casinhas das ilhas gregas. Bom, e aí a gente chega aqui dentro dessa capela que lá por fora é totalmente branca e a gente acha que vai encontrar uma capela pequenininha, branquinha. E aí a gente tem essa surpresa, né, Marcelo? Pois é, aqui a gente tem um vitral da Mariane Peretti e ele faz parte do projeto original aqui para essa capela. Esse projeto foi feito pelo Oscar Niemeyer em 1993 e tem uma curiosidade que no projeto ele é muito detalhista realmente de como seria esse ambiente. Então tem lá que ele seria um ambiente totalmente branco, com piso branco, as paredes brancas e a única iluminação que a gente tem aqui é a conferida pelo vitral. Dependendo do horário do dia, a luz do sol incide e causa esse reflexo interessante que, dependendo do horário, ele incide sobre o crucifixo, que também é de autoria da Mariane. Eu acho que a dica é vir de manhã para ver isso aqui. Né? E com essa obra de arte, que eu acho que é uma joia da arquitetura modernista, porque é tão pequenininha e tão surpreendente, a gente termina o nosso tour pelas obras de arte da Câmara. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado, Mariana. E essas foram as notícias da Câmara nesta terça-feira, 12 de fevereiro. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.